Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as informações do Timão porque, Gustavo Cuéllar quer jogar no Corinthians, mas até isso se concretizar tem uma distância, eu vou te explicar direitinho nesse vídeo. O dia do Timão também teve rescisão de contrato, punição e olho nos adversários, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos trazer essa informação aí que tá todo mundo me perguntando sobre o Gustavo Cuéllar, informação do Samir Carvalho, que também teve um acréscimo aí do Marco Belo recentemente, que foi a ligação do Ramon Dias para o Cuéllar, para que, enfim, sentir do jogador se ele quer voltar para o Brasil e se ele jogaria no Corinthians. E a resposta foi muito positiva, de que o Cuéllar, sim, já aceitou, topa jogar, topa reduzir o salário, aí foi o Samir que informou, né? Ele topa inclusive reduzir o salário, porque ele ganha uma Babilônia lá no Al-Shabaab, mas tem um probleminha. Ele tem contrato até metade de 2026. O Inter estava praticamente fechado com esse jogador, acho que no ano passado, mas é difícil negociar com os árabes, né? Então, assim, nesse momento, o que o Cuéllar entregou para o Corinthians e para Ramon Dias? Eu topo, eu volto, eu reduzo o salário, só que eu custo 4 milhões de euros, basta você pagar para o Al-Shabaab. Porque não é o jogador que vai pagar, muitas vezes isso acontece, né, do próprio bolso para que ele possa se liberar. Chegando ao final do contrato, até pode haver uma conversa de liberação, vamos rescindir aí, faltam 6 meses e tudo mais, daqui a pouco eu assino um pré-contrato e saio de graça daqui a 6 meses, vamos fazer uma rescisãozinha agora, eu deixo de receber alguma coisa e tal. Enfim, esse acerto muitas vezes o jogador consegue, mas a gente está falando aí de mais 2 anos, junho de 2026, mais 2 anos de contrato. Então eles não vão liberar tão facilmente. E aí você precisa negociar. Então o Corinthians pode negociar, porque 4 milhões de euros a gente está falando aí de quase 30 milhões de reais para um jogador já acima de 30 anos, mas um senhor jogador, né? Arrumaria o meio-campo do Corinthians, jogava muito Flamengo também. O Marcos Braz fala o tempo inteiro que tem uma prioridade quando ele voltar para o Brasil, mas o Cuéllar, repetindo, já deu o ok para voltar para o Corinthians, se for o caso, desde que haja o acerto com o Al-Shabaab. E essa ponta é importante, é difícil, o Corinthians vai tentar, mas a gente sabe que, enfim, é muito complicado, nenhum clube conseguiu ainda tirar ele de lá, ele já topou em voltar para o futebol brasileiro. Quem está capitaneando isso é claro que é o Fabinho Soldado, tem uma relação com o Cuéllar desde os tempos do Flamengo e até por essa relação próxima está tentando essa negociação. Vamos ver o que acontece nesse sentido. O Corinthians perdeu mais um jogador, mas esse era esperado, né? O Gustavo Mosquito, que já estava fora dos planos, que já tinha pedido, inclusive, a sua rescisão de contrato, né? Enfim, de forma unilateral por conta do não pagamento de fundo de garantia, ele e o Arthur Souza, só que no momento em que ele tinha pedido isso na justiça, a justiça tinha negado, pois ele conseguiu uma liminar que deferiu dessa vez a rescisão de contrato e, inclusive, essa rescisão já foi publicada no BID. Então, o Mosquito já não é mais jogador do Corinthians, o Arthur Souza não teve o seu pedido atendido. Então, ele segue ainda vinculado ao Corinthians, não sei de que forma, não sei de que clima, não sei de que maneira, não está, obviamente, sendo aproveitado, porque tem uma questão jurídica aí para ser resolvida, mas o Mosquito, sim, resolveu em partes. Ele conseguiu a liberação para poder defender outro clube e a rescisão contratual via liminar, mas ele ainda não teve a causa ganha na Justiça do Trabalho. Esse é um processo que vai se estender e dificilmente o Corinthians vai conseguir ganhar muita coisa, porque não pagamento de fundo de garantia é um ativo bem importante assim nesses processos aí, né? Normalmente o jogador, o funcionário, o colaborador tem ganho de causa nesse sentido. Mas enfim, o fato é que o Mosquito já foi embora e o Corinthians, inclusive, já contratou outros jogadores, não para essa função, né? Mas pode ser que cheguem aí, né? Porque é uma questão, você perde aqui, você tem que repor, não tem jeito. Teve uma multa ao zagueiro Kaká. O clube ficou incomodado com a maneira como o Kaká se dirigiu aos jornalistas, à imprensa na zona mista no dia de ontem. Eu sei, já falei sobre isso, que o torcedor adorou o que ele fez. Mas não cabe, né, gente? Não cabe para um jogador profissional defendendo um clube do tamanho do Corinthians. Ainda mais da maneira como ele fez. Foi uma maneira premeditada,
ele pediu para os assessores para falar, chegou na zona mista e proferiu aquela frase. E aí vou repetir aqui o que eu já falei, se ele está incomodado com algum jornalista, não tem problema nenhum, vai lá, cita o nome do cara, a gente tem um microfone, a gente fala dos caras, por que eles não podem falar da gente? Eu defendo essa liberdade, essa trocação, tá tudo certo. Mas quando ele generaliza, e com ofensa, né, com baixo nível, e muita gente nem entendeu, né, porque o Kaká é uma liderança positiva, segundo muitos, lá dentro do clube, um cara que chegou entendendo a realidade do clube, entendendo a dimensão que o clube tem, e assim, perdeu a cabeça, né? Estava com a cabeça cheia por coisas que eu vi no vestiário, sei lá, chegou ali e disparou contra todo mundo que estava ali. Inclusive, ele se desculpou depois numa nota, aí não sei se foi nota de assessoria, não sei se ele se arrependeu, não sei se ele fez aquilo meio que tipo, tá bom, vou me desculpar para, né, para colocar panos quentes, ou se ele realmente pensa isso. Segundo algumas informações, ele realmente está arrependido, ele realmente estava muito de cabeça quente, não é perfil dele fazer esse tipo de coisa, e ele acabou explodindo ali daquela maneira. Mas como eu disse, não foi algo no impulso, ele premeditou. Ele saiu do vestiário disposto a fazer aquilo e acabou fazendo, e realmente não cabe, depois de uma vitória, depois dele ter marcado o gol da vitória, depois do time ter estreado um novo técnico, meio que chamou o holofote para si e de uma forma negativa, né? Não tinha por que fazer isso. O clube o multou financeiramente, segundo o GE. Globo. Claro que com valores não revelados e tal, mas, bom, vocês vão lembrar que teve uma cartilha, né, elaborada pela principal organizada, Gaviões da Fiel, para os jogadores, né, e uma delas era postura, defender o clube, cuidar da rede social, não sei o que e tal. Não é um comportamento que a gente, né, ache aceitável, né? Pelo menos eu penso assim, eu sei que o torcedor adora quando chega a imprensa, eu sei. Mas não dá, gente. Dessa maneira não dá, ainda mais generalizando. E para a gente fechar esse vídeo, entraram em campo Barcelona de Guayaquil e Bragantino. Primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana para decidir quem vai para as oitavas de final. Oitavas de final, onde já está o Corinthians aguardando o vencedor desse confronto. Primeiro jogo no Equador, 1-1. O Elinho fez um golaço do meio da rua, mas um gol espetacular. Jogo de volta no Nabi Abichedi na quarta que vem. E aí o Corinthians vai saber se vai até o Equador, nessa fase de oitavas de final da Sul-Americana, ou se vai até Bragança Paulista, mas aí pegando um adversário bem indigesto, inclusive nos últimos anos, em que o Corinthians tem tido muitas dificuldades para ganhar do Bragantino. Enfim, ou Bragantino ou Barcelona. Primeiro jogo, 1-1. Acho que o Bragantino consegue fazer o resultado aqui em Bragança semana que vem. Diria que é uma tendência a ser o Bragantino. Pela logística, beleza. Pela dificuldade do jogo, olha, sei não, hein? O Bragantino é uma pedra no sapato. E os outros adversários que o Corinthians provavelmente ficou de olho nessa quarta-feira foram Grêmio e Vitória. Os dois perderam. O Vitória para o Fortaleza, o Grêmio para o São Paulo. O Grêmio até jogou bem no segundo tempo, o Alisson teve uma grave lesão e o Zubeldia não tinha primeiro volante. O Grêmio pressionou até a última bola. Criou muitas chances, mas não conseguiu empatar o jogo. Com isso, estacionou nos 11 pontos. O Corinthians tem 15. Então, o Grêmio ainda está, mesmo com 2 jogos a menos, 2 vitórias de passar o Corinthians, né? Se o Grêmio vencer o próximo jogo, mesmo assim ele não passa o Corinthians, mesmo o Corinthians perdendo. Então, 4 pontos já é uma vantagem significativa. E o Corinthians está com uma pontuação de um time fora da zona, que é o Vitória, que tem 15 pontos também, que também perdeu e não se desgarrou, não se distanciou. Então, se o Corinthians secou esses 2 times nessa noite, eu diria que deu certo. Os 2 ficaram com 15 pontos, o Corinthians agora, os 2 que eu digo, né? O Vitória e o Corinthians têm 15 pontos, o Grêmio estacionou nos 11, e o Atlético Goianiense também, né? O Atlético Goianiense também acabou perdendo para o Vasco, também ficou nos 11 pontos, não encostou, ou seja, foi uma rodada perfeita, né? Dá para dizer assim, perfeita para a equipe do Corinthians em termos de tabela do Brasileirão. Ainda não saiu da zona, mas venceu, os adversários não, então é assim que começa a construir a saída dessa areia movediça. E aí? O que vocês acharam? Cuejar, Mosquito, Kaká, tabela do Brasileiro, Sul-Americana? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!